Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para gravar mais um episódio do O que eu vi e o que eu vivi na área de segurança do trabalho. E hoje, nesta terça-feira, a gente tem com a gente o nosso amigo PJ, né, para os íntimos. Paulo Júnior, para quem está conhecendo agora, Paulo Júnior é um cara sensacional, que faz um trabalho de treinamento, palestra, com uma criatividade incrível. Ele vem compartilhar com vocês aqui um pouco de como isso tudo começou, como ele inseriu essa parte de teatro dentro dos seus treinamentos. O Paulo Júnior, ele é engenheiro mecânico de segurança do trabalho, ele é técnico em segurança do trabalho, técnico em meio ambiente, bombeiro civil credenciado por São Paulo. Ele é de São Paulo, ele também é radialista. Ele está na área de segurança há mais de 25 anos e ele quer compartilhar com vocês aqui, junto com a gente, como é que ele incluiu essa parte de teatro, criatividade e esse contexto motivacional junto no trabalho dele. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês no dia a dia e inspirar muito de vocês a criarem, inovarem alguma coisa na profissão de vocês. Fiquem com PJ, galera. Um abraço. Fui! E aí, Victor Costa, tudo bem? Tudo bem a todos aí? Um grande abraço, obrigado pelo convite de estar aqui no quadro O que eu vi e o que eu vivi na área de segurança do trabalho. Valeu! Eu sou o PJ, Paulo Afonso de Souza Júnior, conhecido como PJ, Paulo Júnior. Estou aí no ramo da segurança do trabalho há mais de 25 anos, ok? Fui técnico de segurança, bombeiro civil, técnico em meio ambiente, sou graduado em engenharia mecânica e pós-graduado em engenharia de segurança. E hoje estou no ramo de eventos, cursos e palestras. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Como todo técnico de segurança, né, a gente sempre faz treinamentos, cursos, palestras, né, e sempre com uma dedicação muito grande baseado na legislação, que muitas formas que a gente adota dentro das empresas são formas que não são atrativas, né, para o pessoal lá de fábrica. Lembrando que o santo de casa não faz milagre, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer algumas coisas diferentes para chamar atenção, né? Para fazer a coisa diferente e com certeza aplaudir os recordes, trabalhar com os incidentes dentro da empresa. E eu vou contar essa história para você do que eu vi e do que eu vivi dentro da área de segurança, ok? Eu trabalhei em terceirizadas dentro de cimenteira, eu trabalhei na Cimento Itaú, hoje conhecido como Votorantim, trabalhei em multinacional francesa e Saint-Gobain, né? E aí, com essas experiências dessas empresas de grande porte, né? Onde eu fui técnico de segurança, técnico em meio ambiente, eu sentia muita dificuldade, uma certa carência de ser atrativo junto com o nosso pessoal. Nosso pessoal, quando eu digo, é o pessoal que está na linha de frente, o pessoal que está lá no chão de fábrica, o pessoal que coloca a mão na massa, né? E aí a gente começa a pensar, a agir usando mão de obras internas, e aí os índices tendo uma certa influência de valores nas estatísticas, com um certo volume de registros de incidentes, de atos abaixo do padrão, condições abaixo do padrão, e aí é preocupante e a gente começa a mostrar valores, números para o pessoal de fábrica, mas para eles não tem tanta importância. E aí eu comecei a fazer um trabalho, isso na década de 90, quando eu iniciei minha carreira,
A gente fez uma gincana de meio ambiente, onde o pessoal na época não adotava fazer gerenciamento de resíduo, conhecido popularmente como coleta seletiva. Nessa época, enfim, hoje em dia, hoje uma criança de uma escola faz o gerenciamento de resíduo, separa papel, plástico, outros lixos, essa coisa toda. Mas na época nem não tinha esse valor, essa condição de trabalho. E aí a gente fez um trabalho dentro da empresa com a gincana do meio ambiente. Envolvemos todos os funcionários ali, os motoristas, o pessoal da manutenção, os eletricistas, o pessoal do plantio de eucalipto, na época o corte de eucalipto, o empilhamento de eucalipto. E foi um negócio muito bacana. E ali eu vi que, olha, falando de meio ambiente ou de segurança naquela época, eu adotei gincanas de dominó, de jogo de truco, que não tem muito a ver com a área de segurança. Mas foi uma forma de a gente fazer uma certa confraternização com o pessoal de fábrica. Falar, poxa, dá para conciliar coisas de lazer junto com segurança, ou meio ambiente na época, né? E aí as pessoas começaram a falar, poxa, na gincana do meio ambiente, a gente começou a estar fazendo palestras, curtas palestras ali dentro, né, de 20, 15 minutos, usando o DDS nessa semana. E a partir dali a gente deu um start para a gente começar a fazer gerenciamento de resíduo dentro da empresa, que é a coleta seletiva, né? E foi um start de uma forma bem comemorativa junto com o pessoal adorou, né? Teve sorteio de bicicleta, na época, acho que era até videocassete, enfim, muita coisa bacana. A gente acabou sorteando para o pessoal que foi os campeões das modalidades dos jogos, né? E aí eu falei, poxa, já plantei a ideia que fazer a coisa sair da mesmice é um bom resultado. E a partir dali eu comecei a fazer treinamentos. Treinamento de EPI, a gente fazia uma parceria juntamente com os distribuidores de EPI, os vendedores de EPI, eles forneciam EPI, um boneco para a gente ensinar o pessoal a vestir, né? E começou nessa época, não tinha data show, não tinha projetor, não usava vídeos, né? A gente ia mesmo só nas fotos, ou até mesmo transparência na época, né? E isso era a tecnologia do momento. E as coisas foram evoluindo, adotamos o computador junto com o data show, aí já começamos a usar os PowerPoint junto com vídeos, né? Vídeos inusitados. E a partir dali eu comecei a adotar o teatro junto com os meus trabalhos. Aí eu tive que fazer teatro, enfim, acabei fazendo aula de violão para poder... Hoje eu faço aula de violão para poder adotar um novo projeto usando paródias, essa coisa nesse sentido. Também na década de 90, eu comecei a pesquisar, na época, YouTube, vídeos da internet. Eu encontrei um americano que fez um trabalho de conscientização muito bacana na época, que era fazer conscientização sendo um deficiente cadeirante, né? E eu vi ele fazendo aquele trabalho de conscientização, andando pelas ruas, né? E depois dava o resultado. E eu falei, poxa, dá para fazer um negócio bacana. Só que todo mundo já me conhecia na época, né? Da empresa. E aí, nesse momento, o primeiro trabalho, né, foi feito da seguinte forma. Eu peguei uma cadeira de roda, deixei no centro da sala, sem ninguém, e um slide de fundo, falando que você quer usar dessa cadeira de roda sendo vítima de um acidente do trabalho? Ficava essa pergunta no ar. E aí o pessoal foi chegando, foi sentando e tal, e nesse momento eu me apresentei como técnico de segurança na época, numa empresa que eu não tinha tanto conhecimento, e sentei nessa cadeira de roda e comecei a contar, ter depoimentos de pessoas que eu convivi nessa época, que foram vítimas de acidente do trabalho, não cadeirante, alguns até cadeirante, perda de membro, alguma coisa nesse sentido, e comecei a falar
das dificuldades que ia trazer para sua empresa, as dificuldades que ia trazer para sua família, os problemas financeiros que você ia ter, né? E no final eu levantei dessa cadeira de roda, enfim, foi muito bacana o impacto, né? O chamativo desse trabalho. E aí eu fiz uma segunda, essa etapa 1, né, desse trabalho. Aí depois eu fiz uma etapa 2, que era uma empresa que não me conhecia. Eu entrei na empresa de cadeiras de rodas, a pedido de um amigo na época. Eu entrei na cadeira de rodas, me anunciei, na época não era José Carlos, o que eu uso hoje nos trabalhos, era outro nome, eu não lembro, não sei se era Pablo, alguma coisa nesse sentido, mas hoje eu utilizo ele como José Carlos, que é um cadeirante, um palestrante cadeirante. Ele entra nas empresas com cadeira de roda e começa a contar a história de vida, que foi vítima de um acidente do trabalho. Isso a gente foca no que a empresa está precisando. Foi vítima de empilhadeira, de queda, de tropeções, enfim, de trânsito, enfim. A gente usa o que a empresa vem nos posicionar. Isso já está, bastante pessoas já assistiram esse trabalho da gente, muito bacana por sinal. É um trabalho de alto impacto com conscientização. Enfim, eu sempre recomendo para qualquer pessoa, seja criativo nos seus trabalhos para que ele causa impacto. A forma técnica é interessante utilizar, a base sim, as referências sim, mas a experiência, a troca de depoimentos de pessoas, ou você utilizar o depoimento de outras pessoas na sua palestra, que você seja atrativo, seja ilustrativo nos fatos, né? Isso é muito bacana e eu recomendo para você. E aí você imagina, né? Aí depois disso, depois de muitos anos, eu me desliguei das empresas de forma física, eu montei uma empresa de forma que é a PJ Treinamentos, e ali eu abri vários projetos. Um dos projetos eu iniciei dentro de uma empresa aqui de Valinhos, né? Trazendo também o palestrante cadeirante, já com a outra roupagem, que é o José Carlos, isso ilustrado e com a presença de pessoas com deficiência, que era o pessoal da PAI de Valinhos, do grupo de teatro Vencer. E aí a gente fez um trabalho muito bacana com todos os funcionários terceiros que estavam envolvidos naquele trabalho. Era um momento crítico para a empresa, com diversos acidentes que vinham acontecendo, e aí a partir dali foi um trabalho muito bacana. Voltei no ano seguinte, nessa mesma empresa, não como José Carlos Cadeirante, porque no final, pessoal, eu levanto, eu me anuncio como engenheiro de segurança e dou um recado de prevenção de acidentes. No próximo ano, eu levei o vovô Adolfo, que eu tenho eu me caracterizo como idoso, com bengala ou com uma cadeira de roda, entro dentro da empresa e começo a conscientizar. Eu começo a ler uma carta baseada em fatos da vida daquela vítima, que é o vovô Adolfo, o palestrante vovô, né? Adolfo por homenagem ao meu avô, e aí eu começo a fazer um trabalho de conscientização com as pessoas ali envolvidas. Eu leio uma carta e aí eu começo a contar fatos de dentro da empresa que o próprio técnico, o próprio engenheiro, o próprio gerente me passa. Eu começo a me ilustrar dentro daqueles fatos, colocando eu como vítima das ocorrências. Eu passo por cima de um buraco, não anuncio que ali tem um buraco, um chão escorregadio, coisas do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Isso aí. Hoje eu utilizo a ventriloquia, né? A ventriloquia é algo que eu tenho um boneco, que é o anjo da guarda, que é o Angelino. Ele vem aqui do meu lado e eu vou conversar com ele baseando que eu posso ser uma vítima de acidente de trabalho, ele contando a versão de que ele pode me ajudar, mas ele não está presente todo momento, e aí a gente bate um papo nesse sentido. Eu tenho esse ventríloco, né, que ele ilustra esse caso do anjo da guarda, e eu tenho um outro fato de interação com o público. Eu não levo o anjo, mas eu levo uma boca de um ventríloco, e aí eu uso a figura de uma pessoa para conversar comigo, utilizando os fatos ou de primeiros socorros, ou de combate a incêndio. Enfim, isso eu utilizo dessa técnica para a gente poder sensibilizar. Mais inovação para você, eu levo a música, né? A gente monta paródias baseadas em temáticas, e a gente começa a fazer uma palestra. No momento das palestras, em alguns intervalos,
A gente toca algumas paródias no decorrer do nosso trabalho, também é um trabalho muito bacana e eu recomendo para você, né, desse trabalho. Enfim, muita coisa bacana, é interessante você investir, né? Isso daqui não é um gasto, é um investimento. Tem empresas especializadas dentro desse trabalho, tem a gente, tem outras empresas que eu recomendo, né? A gente tem utilizado hoje a linguagem do humor, que é o stand-up comedy, né? Baseado em fatos da segurança do trabalho também, é um negócio muito bacana. A gente faz o stand-up falando sobre primeiros socorros, já fiz stand-up falando de suporte básico de vida, de combate a incêndios, de segurança do trabalho, enfim, bem bacana também, o pessoal fica bem atrativo. Personagens, teatros, enfim, é tudo muito legal e muito atrativo ver o pessoal, eles ficam, é uma coisa diferente, que sai da mesmice deles. Ah, eu posso usar isso na CIPAT? Pode. Eu posso usar isso uma vez por mês? Pode, né? Tem empresas que adotam uma vez por mês, tem que fazer um treinamento, faz uma coisa diferente, uma coisa que possa estar trazendo resultados para a sua empresa. Enfim, é isso a gente tem trazido dentro das empresas. Victor Costa, um grande abraço para você, cara, obrigado pela oportunidade. Isso também serve até de um anúncio do nosso trabalho. Eu estou com 2 projetos, né? Projeto @PJShow, que é o nosso Instagram também, e agora a gente está com outro projeto que é saindo da caixa, né? Saindo da mesmice, saindo da caixa para a gente poder fazer as coisas, conscientizar as pessoas e trazer com um certo diferencial de imagem, de interpretação e até mesmo de didáticas também, ok? É interessante a gente fazer todo esse trabalho dentro das empresas. Não digo que a gente não deva falar de lei, de norma, mas isso a gente não é tão bacana de você como público tá vendo o cara ler uma norma dentro, né? E alguns cuidados a gente toma também. Muitas vezes a gente fala de NR6, fala de NR17, fala de NR9, fala de todas as NRs, mas a gente usa todos esses métodos que eu falei aqui para vocês. Tem a rádio CIPAT, que a gente leva um estúdio de rádio para dentro da sua empresa falando de prevenção. Enfim, tem muita coisa bacana que dá para trazer para suas empresas. Diversos parceiros, né? Diversos apoiadores também nesses projetos. Isso tem trazido bons resultados para as empresas. A gente tem feito bastante campanhas nas empresas, uma vez por mês. A gente tem vários contratos nesse sentido. E é isso que a gente vem trazendo para vocês que buscam prevenção para os seus funcionários e querem sair da mesmice. Ok? Um grande abraço a vocês. Vai ficar aqui os meus contatos. Ok? Também eu tenho um canal no YouTube que é o PJ Show, YouTube/PJ Show. Tem o Instagram que é o @PJ Show. Tem o nosso WhatsApp que é o 19, que é Campinas, 982 90 50 40, 982 90 50 40. Tem o nosso e-mail, que é o contato@pjtreinamentos.com.br. Um grande abraço, Victor Costa, obrigado, parabéns pelo projeto, vamos junto. O que eu vi, o que eu vivi na área de segurança do trabalho. Valeu, um abraço, tchau.